Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando o Lideraí.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau da liderança. Sim, Wellington! Mais um episódio, sétima temporada. Você viu que semana passada... Orgulho, né? Muito orgulho. Semana passada saiu um episódio incrível sobre, né, a nossa ideia aí, que é o Creative Labs, né? Creative Labs. Que saiu na sexta-feira, dia 19, o nosso primeiro episódio, né? Foi legal, né, Wellington? Pô, divertido, cara. Divertido. Difícil pra mim, tá? Porque eu não sou nada criativo. Ah, não, saiu super bem. O primeiro episódio, vocês vão ver nos próximos, não foi só um episódio só, pessoal, vai ter mais episódios, né? Onde em um episódio o Wellington é que traz a ideia, outro eu que trago o problema, na verdade, né? E daí o primeiro tem que dar uma primeira solução e em cima de soluções e em soluções nós vamos juntos construindo e vamos pivotando até chegar numa conclusão legal. Na verdade, não é uma série de inovação, porque a gente já fez uma série de inovação, uma ou duas séries de inovação lá no passado, né? E nem de empreendedorismo, que nós já tivemos uma série sobre empreendedorismo, o BizuCast Empreendedor. Nós estamos falando de criatividade. Eu acho que serve para um montão de coisa, Wellington. Não serve só para questões de business, né? A gente precisa de criatividade no dia a dia. Porra, certamente. E assim, eu falei aqui que eu não sou a pessoa mais criativa do mundo, mas acho que tem gente que intrinsecamente, quando vê algum problema, já consegue pensar em 1, 2, 3, 4, 5 soluções, né? E quando a gente fala de criatividade, não é aquela criatividade maluca, né? Daquele troço que é inviável, que é fora que é fora da casinha, mas é algo que é possível de fazer. Que a gente consegue, de fato, viabilizar, né? Não é curso pro cara aprender a pintar quadro, nada disso, né? Curso de vender curso. Esses são bons, são ótimos. Mas o episódio de hoje é sobre o quê? Hoje a gente vai falar de gestão da mudança. Ah, que legal. Só que a gente não vai fazer tão literal assim, a gente não vai querer a teoria. Nós vamos falar sobre gestão da mudança, né? Na prática, o que acontece. Pessoal, fica aí que tá bem legal. Aí. Laudinzinho da semana, Wellington, na semana lá do dia 18 e 19, o assunto mais falado, fora vários aí que eu acho que tá bopando, é um morto muito louco que foi emprestar dinheiro no banco, né, Wellington? Meu Deus do céu, gente, não é possível, cara, se fosse em qualquer lugar, cara... Você falava, tudo bem, né? Pode acontecer, sei lá, na Ásia, lá, sem preconceito, né? Mas, porra, aqui no Brasil não dá, né, gente? Porra, é piada pronta, né, cara? Tem coisa que isso acontece no Brasil. A fábrica de memes, né? Com Botafogo, fábrica de meme, cara. Os caras colocaram na cabeça do velhinho brasão de time, colocaram a cara do Bolsonaro, a cara do Lula. Foi de tudo que você imaginar, cara. E o brasileiro não perde a oportunidade do meme, né, cara? É incrível. Ó, o brasileiro é muito criativo, cara. Ele vê um negócio que é de você ficar indignado. Transforma em piada, né? E o cara transforma em piada, cara. É que a gente tá acostumado, Wellington, a só se ferrar. Então, veio o imposto de renda. Rir, cara. A gente ri, então a gente tá acostumado a rir das desgraças, né? Cara, isso... E eu achei interessante lá dos memes, é que agora virou trend no TikTok e no Reels, das pessoas gravarem, tipo, uma ou outra, fingindo que são um velhinho. Meu Deus. Eles gravaram até um cachorro. Aqui, Deus que me perdoe, não é do cachorro vivo. Do cachorro. O cachorro vivo, a pessoa viva, tipo, é como se fosse uma brincadeira. Mas Deus que me perdoe, né, É uma trend de brincadeira, né? Não é possível. Mas, assim, brincadeirinha de mau gosto também, né? Meu Deus do céu. Pois é, mas você viu... O cara faz tudo pelo engajamento, né? Você viu o vídeo? Eu vi o vídeo. E eu achei absurdo. É tipo um filme de terror, cara. Absurdo. O cara realmente, nitidamente, tá morto. Não, e assim, sabe o que é pior? O cara, ele tirando o Uber, tirando a cadeira de rodas do carro. Primeiro que ele falou que não tinha ajudado, nem nada, não sei o que, mas tem uma câmera filmando o cara ajudando a tirar o corpo do carro. E como o cara não percebeu, cara? Assim, tipo, eu acho que o cara tá dormindo no sono muito pesado. Ele, cara, não é possível. É estranho. Não é possível, o cara tá gelado, entendeu? É estranho, cara.
É filme de terror mesmo. Teve pelo gente amor de que Deus, falou por aí assim, desespero. mas se ele tava morto, ele não tinha que estar com o corpo duro. Mas esse rigor mortis, ele ocorre depois de algumas horas, né, que a pessoa faleceu. Realmente, eles não esperaram um outro dia pra levar o cara, mas... Sim. Né? Ah, mas de qualquer forma, né, cara? Imagina o que passa na cabeça do ser humano, né, cara? Fala, não, vou levar, cara. Vou levar pra pegar um... Eu acho que é uma profunda falta de caráter, assim, loucura, absurda. cara. Que loucura. Falta de caráter Que loucura. absurdo, porque... e burrice também, porque se você só tem falta de caráter, você vai na boca do caixa, você contrata um consignado lá na tela. Ela foi levar o cara sentado lá dentro da agência, Wellington. Cara. Cara... A suspensão da vergonha já tinha passado os limites já. Não, e não é possível que assim, porque sei lá, cara, o cara pode ter uma ideia maluca, tá? Uhum. O cara pode ter uma ideia louca. E ele pode pensar em executar. Ele fala, cara, e se eu fizesse uma parada dessa? Tem que ter aquele medinho, né? É merda, não vou fazer. Sei, cara. Aí, assim, ele passou a primeira fase, que era chamar um Uber, colocar o cara no carro. E ele continuou, cara. A menina continuou com o troço, cara. E aí chegou lá o e Dark cara, Souls não parou. Ele não parou no Dark Souls. E continuou o troço, cara. E foi até o final, entendeu? Cara, não é possível. Porque, eu não sei, cara, as pessoas, via de regra, quem tem algum tipo de distúrbio, problema, né, que pode acontecer também, que é o que estão alegando, né, ou que a defesa tá alegando agora. Que ela né, que é uma psicopata? Não, que a menina tem problema psicológico e tudo mais, assim, não tô falando que tá certo, errado, não vou entrar no mérito, né? Mas, de qualquer forma, imagina, cara, que a pessoa tá fazendo aquilo consciente, cara. Entendeu? É, claro. Tipo, eu vou chamar o Uber, vou colocar o cara no carro, vou chegar lá, vou esperar a minha vez de ser atendido e vou levar o cara lá, entendeu? Cara, olha a frieza, cara, do negócio, entendeu? É muito Porra, sangue de barata, cara. Imagina. Eu tenho medo dessa pessoa. Eu não moraria na mesma casa que essa pessoa, não, cara. Loucura, imagina. É uma bandida, Nossa, arrepio só de ver aqui, tá? É uma bandida. Mas é que é isso, né, pessoal? Boa semana ou lounge seria isso, eu acho que é o assunto do momento. Vamos para o conteúdo. Mas acho que tem uma coisa que eu queria falar. Nós estamos prestes a estrear outros episódios, outros programas aqui. E, né, a gente já gravou alguns pilotos aí. Durante o mês de abril até começar maio vão ser lançados esses novos pilotos. Então a gente queria preparar a nossa audiência a respeito de novos episódios que vão aparecer na sua timeline. O Liderai continua sendo o programa principal, conforme a gente falou no episódio lá de 7 anos. Contudo, a gente talvez não faça mais esse lounge, porque a gente entende que esse momento de descontração tal vai ficar em outro canal. Vai ficar nos outros episódios, que vai ser o Jovem Cast, pode ser o qualquer coisa cara. Raw Ass Rock e todas as outras ideias que podem aparecer por aí. E daí o nosso vai ser mais direto ao ponto, aos conteúdos mesmo. Isso. Né? Então tá bom. Mas vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Aproveitem, pessoal. Começando o conteúdo dessa semana, Wellington. Eu acho que assim, eu não queria falar de teoria tal, mas eu acho que quem tá ouvindo, eu vou te falar uma coisa, a gestão da mudança é igual aquela história do cara que finge que assistiu o filme, sabe? Conte-me mais. Conte-me mais sobre isso. Sabe aquele cara que você chega pro cara e fala assim, cara, assisti aquele filme Robinson Crusoe, não sei o que, o cara, assisti. Mas aí conta pra mim como que é. O cara fala que sabe, mas no fundo tem vergonha de dizer que não sabe. Então eu acho que gestão da mudança é o tipo da coisa que o cara fala assim, viu? Você conhece gestão da mudança, né? Daí o cara assim, Só que o cara não sabe que tem uma teoria, né? E se você parar pra pensar, quando a gente não segue esses passinhos, geralmente é o que dá problema, né? Então assim, eu peguei aqui uma bibliografia, não sei se tu tem uma melhor, mas eu vou comentar aqui, que é assim, no passo número 1, necessidade da mudança. Isso eu concordo 100%, né? O cara tem que explicar para as pessoas quando vai ter uma mudança, por que precisamos mudar. 2, análise de contexto, né? Contexto, né? O quê? Contexto, né? O contexto. Né, por que nós temos... Porque se você chega e fala assim, nós vamos mudar a marca do celular da empresa corporativa. Que bosta, que merda, tal. Você não pode comunicar desse jeito. Primeiro você chega assim, pessoal,
Queria comunicar a vocês, nós temos uma necessidade de alterar as marcas dos nossos aparelhos devido a um problema na matriz, por exemplo, sei lá, né? Ó, a gente tá com um problema financeiro na empresa, a gente precisa achar um celular mais barato, né? Depois que você traz a necessidade da mudança, por que precisamos mudar, daí o passo 2 é a análise do impacto. Você tem que deixar todo mundo claro qual é o impacto de não mudarmos. Ó, se a gente não fizer isso, esse é o resultado. 3, aprovação e desistência. É o momento em que as pessoas vão começar, a gente vai meio que, não é que exigir, mas você vai entender quem tá dentro e quem tá fora. 4, implementação da mudança. Aí você põe a mudança para funcionar. E 5, revisão e registro de como as coisas estão acontecendo. Opa, trocamos os primeiros aparelhos, não foi tão bom, teve problema por exemplo, de sinal, e o cara era representante comercial, então volta esses aparelhos do comercial, né? Porque geralmente a gente, quando faz mudança sem gestão da mudança, você só vai lá e muda. E deixa o buchicho rodar dentro da empresa, todos aqueles problemas ferverem lá dentro. Então eu acho que a gente passou aí rapidinho pela teoria, não era o propósito, na introdução falou que não ia fazer, mas a gente não vai se aprofundar tanto, vai falar mais sobre comentários sobre isso. Mas assim, é que gestão da mudança, gente, pra quem escuta e não sabe, meu amigo, meu ouvinte, né, é uma estratégia que você utiliza para que você consiga fazer um processo de mudança dentro de uma empresa de uma forma muito mais sadia, que traga muito mais pessoas pro seu lado. Vai acontecer das pessoas que vão desistir, que não vão querer, dessas pessoas vão ser desligadas, né? Mas isso vai fazer com que muita gente boa, que talvez mal comunicada, né, se tornasse um agente contrário à mudança. E a gente quer que as pessoas fiquem do lado da gente. Não, certamente. E aqui, eu acho que tem um ponto do que o Albino trouxe na teoria ali, que foi um episódio que a gente fez um tempo atrás, que era do Golden Circle, né, do Círculo Dourado, do Simon Sinek, do Cinecão. Comece pelo porquê, né? Uhum. Ali tinha uma questão de propósito, mas a ideia é muito parecida. É verdade. Tá? E aqui, acho que tem uma questão que é de... É que, cara, não é simplesmente... Existe uma necessidade... Toda mudança é gerada por uma necessidade, né? E independente de qual seja a mudança desejada ali ou necessitada pela companhia, o ponto aqui pra gente é falar, cara, quando a companhia decide fazer isso e ela vai abrir essa comunicação, a decisão tá tomada. Vai ser feita. Porque tem então, gente que pensa que gestão não é uma negociação. Tem gente que pensa que gestão da mudança é negociação. Não é negociação, né? Não é. A gente não tá negociando. Vai acontecer. E aí, assim, o nosso trabalho como receptores é de se adaptar. E assim, se for algo que vá contra os teus princípios, né? Costumes, valores, qualquer coisa, cara, tudo bem, você tem o direito a discordar e de falar, cara, se for... Você tá ouvindo? A Siri tá me ouvindo aqui. Então, você tem todo o direito de discordar. Sim, claro. E sair. Só que eu acho que o grande problema de processos de mudança é a falta de comunicação. Porque mesmo com... Comunicação é o mal do século. É o mal do século. Mas mesmo com um plano de gestão da mudança muito bem desenhado, se você não cria um plano de comunicação eficiente, que é veloz, que é rápido, que a cada marco da gestão da mudança ele faz os informativos, que chama as pessoas para conversar, que dá voz para elas, que daí tem o comunicado oficial. Se você não faz esse plano de comunicação, não vai dar certo, Wellington, a mudança. Né? Não, certamente. E, assim, a mudança, que fica muito clara, a questão de dar certo ou não dar certo, é muito questão de percepção, né? Porque ela vai acontecer, de qualquer forma, né? Porque no exemplo que tu trouxe ali, sei lá, que é um pouco mais banal ali, a mudança do celular da empresa, corporativa. Do celular da empresa. Cara, tá definido e vai acontecer. Exato. Alguns podem reclamar, podem não gostar, mas não tá dando certo, cara. Exato. E aí, pra gente que tá acostumado, o Albino tem muito mais que eu aí com isso, com muito mais experiência que eu, mas, cara, cada vez que você faz uma mudança de... É a mesma coisa de quando você vai fazer uma mudança de processo. Exato. É exatamente a mesma coisa. É igual. O que acontece? Tem um momento de análise que você você olha dos fins pros meios, né? Você olha o que aquele processo tem que entregar. O indicador-chave dele, a meta dele é essa, ele tá entregando isso e não tá batendo a meta. Cara, o que a gente vai ter que fazer? Vamos analisar as etapas do processo. Olhamos cada uma das etapas, identificamos os gargalos, percebemos que vamos ter que tem uma etapa X ali que a gente vai ter que fazer alguma mudança.
E aí, só que a questão é que as pessoas acham que você montar um plano de ação, fazer 5 por quê? Fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, é a mesma coisa, cara, é método, entendeu? Na prática, é exatamente a mesma coisa. E quando você vai fazer uma mudança, olha, gente, hoje você executava tal atividade dessa forma, e agora você vai executar de outra. O que eu preciso fazer? Eu tenho que comunicar todo mundo, eu tenho que combinar o jogo com todo mundo, eu tenho que treinar, eu tenho que dar o material de apoio, e a partir do momento que eu dei o go live naquilo, eu tenho que acompanhar. Exato. E tem que atuar. Eu tenho que atuar. Atuar se der uma coisa errada. É a mesma coisa. É isso, quando a gente fala de acompanhar aqui, é acompanhar a execução e agir nas falhas. E agir no caso, agir ali onde a gente tem algum ponto que tá fora do esperado. É a mesma coisa. Só que, sabe aquela história? Eu só sei fazer conta com laranjas, com maçãs eu não consigo, entendeu? Tipo, mas é a mesma ideia, entendeu? É a mesma ideia. E por mais que pareça óbvio, na prática, o Albino vai saber mais do que eu. Onde que a gente mais falha nos nossos processos não é no plano, não é no desenho, é na execução. Exatamente. Então, a gente sempre falha na execução. É uma coisa que o professor Falcone falava muito pra gente até. Ele comentava um negócio assim que ele falava, olha, eu confio muito nas análises, eu confio muito nos planos que vocês montaram, e eu quero... A primeira coisa, quando a gente falava que não estava conseguindo atingir algum resultado, ele falava assim, me dá o plano de ação. E ele perguntava, as ações foram executadas? Todas elas foram executadas? Ah, foram. Mas foram executadas da maneira que tinha que ser executada? Do jeito que tinha que ser, ou fizeram por fazer? Ah, pô, essa aqui, essa... Então, normalmente é execução. Só que ele fazia um exercício com a gente de falar, olha, como que foi a análise? O que vocês avaliaram? Pô, qual que foi o resultado da análise? Puto, com a análise que a gente fez dessa forma aqui, a gente identificou isso. Ok, concordo. Beleza. O que foi levantado como possíveis soluções? Solução A, B, C, D e E. Cara, a solução A e B representavam 80% do problema e a gente resolveu atuar nelas. Então, beleza. Prioriza Pareto do Pareto do Pareto, né? Então, cara, então beleza, vamos fazer essas duas ações que, teoricamente, a gente espera que o resultado vá melhorar. A ação foi executada? Foi. Foi executada de verdade? Da maneira que a gente precisava? Mandou o bobobó. Mandou o famoso bobobó. Mandou o famoso bobobó. E ali é a hora que a gente vê. Então, e assim, tanto que tem um livro até do Rancharan com o Jack Welch lá, que é sobre execução. Sim, é isso mesmo. As empresas pecam, não é no plano, cara. Não é no desenho, é na execução, cara. Independente das razões. A gente tem mil motivos aí para as coisas não funcionarem, cara, de projetos que não tem o resultado que a gente espera, por conta de execução. Então, aqui, quando a gente fala de gestão da mudança, ou de qualquer mudança que a gente vai fazer, de mudança de processo, mudança organizacional, independente de qual seja, normalmente, quando a gente tem a percepção que alguma coisa não está funcionando, é porque a execução do plano não foi boa. Normalmente é isso. E você sabe que uma coisa interessante que... Você concorda, tá? Não, é porque a gente tem aqui o conceito... Lá na Votorantim tinha o valor que é acertar de primeira, né? E eu acho que quando a gente tá falando de falhar em execução, a gente nem tá falando da magia do cara acertar de primeira. Nós estamos falando de acertar o plano, eu vou cumprir o plano. Se o plano se torna... Cumprir o combinado. Agora, se ele se torna em algum momento inviável... ou eu não consigo colocar ele em prática, eu preciso atuar em tempestividade. Eu preciso ser rápido para falar assim, ó, isso aqui não dá certo, o remediador é esse daqui, nós vamos corrigir o curso. E quando a gente fala de falhar em execução, a gente não tá falando só de uma questão disciplinar, porque às vezes ocorre do cara não cumprir e não fazer, né? Isso ocorre, claro que ocorre. Mas acho que a gente tá falando também do tempo de reação lento, de não improvisar uma solução imediata, de não entender... Agilidade, né? Agilidade. De não entender que, às vezes, eu tenho um problema de execução, eu posso ter uma solução imediata para que eu possa ter tempo de estudar e pensar como resolver mais definitivamente esse problema e colocar uma solução definitiva. Às vezes, os caras se freiam demais nessa solução ideal e não fazem aquela mudança imediata que quando a gente fala de
HCCP, você fala o seguinte: você primeiro tem que restabelecer o controle. Restabelecer o controle, depois você elimina a falha. Você tem que primeiro restabelecer o controle. Por exemplo, furou o pneu do seu carro. Primeira coisa que você faz, põe o step, para que o carro continue andando. Aí você vai até a próxima borracharia e conserta o pneu. Resolveu o problema, causa raiz? Não, eu vou resolver o problema raiz porque outro dia eu vou ter tempo de passar lá na rua, ver porque tinha prego no chão, ou se porque foi no meio fio que rasgou o pneu. Aí identifiquei, não vou mais por ali, não vou cometer mais esse erro, né? Agora, se eu paralisar lá na execução, eu deixo o carro no chão e vou pra casa a pé. E é o que os caras fazem. Tem cara que é apegado no plano também, né? O cara não pode mudar de jeito nenhum, cara. O trem vai bater na parede. Não, mas o plano é esse, o plano é esse, o plano é esse. Cara, a gente tem que ter agilidade. E esses caras estão abandonando os carros na rua e indo pra casa a pé, Wellington, e todos os dias nas empresas. E daí você fala assim, mas o carro não podia andar. O carro não podia andar. Realmente ele não poderia. Só que o cara tinha que ter tomado uma decisão para fazer esse carro voltar a funcionar. E o cara não gasta fosfato. Porque a maioria do pessoal é assim, a grande parte das pessoas é movida 50% por incapacidade técnica e os outros 50% por medo. Medo de ser o culpado e tudo mais. E a outra de realmente não sabe fazer, né? Agora, eu posso ser incapaz técnico, mas não ter medo de vencer, de dar certo, de ter atitude. E o cara com atitude, mesmo sendo burro, ele vai longe. Porque ele aprende. Porque ele faz, né, cara? Porque ele faz. Porque burro não existe. Burro é o que é? Um ignorante momentâneo. Ele não sabe ainda fazer, ele vai aprender. Só que o combustível para você sair do lugar nessa inércia é a vontade. Agora, se faltou força de vontade, não vai virar a chave. Eu acho que esse tópico sobre isso na mudança, ele é subestimado nas empresas, tá? Muito, porque a gente acha que vai dar tudo certo. E outra, né? A gente só vai falar normalmente de gestão da mudança quando é um negócio que é... Cara, eu vou falar das últimas vivências que eu tive nos últimos, sei lá, 2024, nos últimos 7, 8 anos aí, tá? Quando que o termo gestão da mudança surgia? Quando era com grandes projetos. Sempre. Era sempre com grandes projetos. Só que a gestão da mudança, cara, ela ocorre no dia a dia. Não é só com grandes projetos, é com qualquer mudança que a gente faz, cara. Pô, eu mudei uma tela no sistema, cara, criei um parâmetro novo, fiz isso, fiz aquilo. Cara, esse tipo de coisa, tudo tem que passar. E não é colocar na gestão da mudança lá da qualidade que o cara vai transformar uma mudança numa epopeia, entendeu? Não é isso que você vai ter que marcar uma reunião, criar um comitê de mudança com 1000 pessoas lá pra poder fazer o negócio. Mas é uma questão de como que a gente faz com que essa comunicação seja fluida e que a gente consiga garantir que todos os atores envolvidos aí, de fato, estejam cientes da mudança que precisa ser feita. E que também, de novo, eu tô reforçando aqui porque é um negócio que acontece o tempo todo. Não é uma negociação, não é uma democracia nesse momento aqui. A gente precisa, quando a gente toma a decisão de mudar, é porque tá errado, tá ruim, precisa fazer alguma coisa. Você sabe que eu vejo muito aí por percepção de gente que é agente de transformação, que tá envolvido na mudança, mas o cara não tá comprado. Aí o que acontece? Quando dá o primeiro problema, parece que o cara tem satisfação de dizer que deu errado. Eu sabia. Não é nem assim. Ele só chega e fala assim, pois quebrou, e agora? Tipo, ele se esforça, porque parece que ele tava torcendo, sabe? Tipo, eu sabia que ia quebrar. Quebrou, e agora? O que faremos? Sabe, tipo, o T-Rex ao quadrado. O braço encurtou, não vai fazer nada de jeito nenhum. Então, eu acho que não é à toa que o passo 1, quando você fala da execução, mas eu olho assim a comunicação e a falha de comunicação um problema assim recorrente, né, nas mudanças fracassadas. E eu acho que a etapa 1 não é à toa que é a primeira, porque fazer as pessoas entenderem por que estamos mudando é um trabalho de narrativa forte. Acho que ninguém duvida do poder de uma boa narrativa, porque coisas horríveis e maravilhosas foram feitas na humanidade a partir de narrativas fortes. A tal da guerras de retórica, né? Por bons oradores, exato, né, você veja Hitler. Hitler começou uma guerra de retórica 5, 6 anos antes de ele tomar o poder. Então, quando você faz uma guerra de retórica muito bem feita,
quando você contextualiza e chama todos frente a um problema, e daí eu gosto muito de utilizar os conceitos de storytelling em muitas coisas na vida, mas assim, uma boa história tem um bom vilão. Essa é uma boa, hein? Essa é o aprendizado do dia, hein? Pra Com quem certeza. tá ouvindo, hein? Então, se você vai fazer o change management, e eu considero como uma das peças-chave a etapa número 1, que é porque vamos mudar, se você não tiver um bom vilão, que é um bom motivo para mudar, as pessoas tendem a não comprar também essa ideia. Se eu chegar pra você, Wellington, por exemplo, é que você tá fazendo aula de natação, né? Inclusive eu furei com você, né? Você me convidou e eu não consegui. Mas assim, imagine que você seja um bom nadador. Mas, que esteja treinando, esteja melhorando. Mas vamos ignorar esse fato. Que você não seja... São 10 anos, pelo menos 15 anos nadando. Mas eu deveria saber. Mas vamos ignorar esse fato. Vamos dizer que você seja uma pessoa normal que não sabe nadar, tá bom? Aí eu chego pra você e falo assim, Wellington, você pularia nesta água a 10 graus de temperatura e você nadaria daqui até ali aquela plataforma, questão aí de, eu diria, uns 8 metros, mesmo sem saber nadar, você faria isso? Não, ninguém faz. Agora, se eu te disser o seguinte, sem saber nadar. Wellington, em 30 segundos, um crocodilo do Nilo de 8 metros vai estar nessa plataforma e ele vai matar todo mundo que está aqui. A única forma de se salvar é ir lá naquela outra plataforma que está a 8 metros na água. Vou dar um jeito. Você vai dar um jeito, não vai? Certamente. A primeira posição, se eu chegasse pra você, você ia me dar 1000 razões de por que você não sabe nadar. Na segunda, você não vai esperar nem eu terminar de falar, você já tá na água. Já tá lá, já tá lá. Então você veja a diferença do mesmo cenário, histórias diferentes sendo contadas, né? Então eu acho que tem que ter o bom vilão, não é pra gente ficar inventando coisa, mas assim, nada como ser extremamente transparente e verdadeiro, e eu usei essa semana a frase, o nosso compromisso é com a verdade. Tava conversando não sei com quem. Essa frase é demais. A frase tem que ser uma camiseta, não é, Wellington? Nós temos que fazer essa camiseta e colocar pra vender no site do liderai.com. Nossa, isso aí, cara. Não, e só um parênteses sobre essa frase, né? Eu conheci essa frase com o Albino em 2016, cara. Faz alguns anos aí já. Sim. Já faz 8 anos que foi da primeira vez que eu ouvi essa frase, cara. E foi inclusive no dia da minha integração, que eu tava sentando com o Albino ali, a gente tava conversando. E ele falou, cara, o nosso compromisso aqui é com a verdade, cara. Eu falei, puta, e aquilo me marcou de um jeito, cara. E eu trago isso até hoje pra mim, cara. É demais. É legal, né? Mas é isso mesmo, né? Porque assim... Você vai mentir? Vai enganar os outros? Não. Então a transparência é muito bem-vinda. Você tem que ser sincero. Agora, não dá pra você também esconder e ser político demais. No caso, se infelizmente esse projeto não vier a acontecer, custos poderão inviabilizar o negócio, e frente a isso a gente poderia ter um programa... Desligar 40 mil pessoas aqui do time, entendeu? Não é melhor você bater real e falar assim, gente, a gente tá com uma crise, e acho que é falar a língua do povo, falar a língua de quem tá ouvindo. Ó, gente, se a gente não fizer isso daqui, frente à crise que a gente tá, a nossa questão financeira vai ficar muito abalada. A gente não sabe com quantas pessoas a gente vai ficar na equipe. Não é uma ameaça. Você também não pode ser o inverso também. Assim, ó. É o seguinte, cambada, quem não fizer aqui já tá sabendo que a cabeça vai rolar. Não precisa ser assim. Não, mas também ser muito prolixo, ser muito... tem que ser as pessoas têm que entender. Você tem que contar uma boa história, vender um bom vilão. E aqui, eu acho que realmente, cara, eu nunca vi pelo menos eu tô aí eu comecei a trabalhar em 2010, eu tô com 15 anos aí de vida, né, de mercado, e muito pouco perto de muita gente aí, mas já consegui viver bastante coisa. Eu nunca vi uma situação toda situação que vem assim, de comunicações de cima e que ficava meio shady, assim, que ficava meio na sombra, assim, dificilmente comprava as pessoas. Dificilmente compra as pessoas. Porque realmente, cara, é muito difícil de você conseguir comprar as pessoas com um negócio que é superficial. Que é um truque. Entendeu? E que você não consegue vender aquilo. Que é um entendeu? truque. E quando você consegue... exato. Quando você consegue trazer um negócio que tenha de fato transparência naquilo, é muito mais fácil de você criar como que é quando o rapport com a pessoa ali, de você conseguir criar uma relação ali, de falar, cara, pô, realmente, eu preciso trazer isso pra Você quer um truque? Eu vou te dar um truque pra
burlar um pouco isso daí. Quer ouvir? Claro. Olha só. Por favor. Olha só. Geralmente em gestão da mudança é muito importante tu chamar um diretor, um cara PDG da empresa, pro cara dar o tom, o tone to the top. Mas... saudades do tom. Tone to the top. Tone to the top. Só que assim, só que assim, o Wellington, você só vai conseguir passar a mensagem da necessidade da mudança. Claro, ter aquele cara da alta autoridade é bom, ele vem, ele fala, tal, mas o processo de gestão da mudança, e se eu vi um cara falando uma vez, você tem que escolher um bom interlocutor. Esse cara tem que ser um bom contador de histórias e ele tem que ter uma comunicação com o público. Então, por exemplo, eu vi uma vez, a Grazi contou a história de uma gestão da mudança que ela fez lá na Oi. E eles escolheram o interlocutor, o cara que ia ser a voz da gestão da mudança, um cara que foi já da equipe de instalação. E que agora ele estava lá num outro cargo, chamaram ele para ir vir de outra área, para ele voltar e ficar momentaneamente durante 3 meses naquele gestão da mudança. Então, assim, escolher um bom interlocutor, eu sei que existe um determinado momento no teu plano de comunicação que você chama aquele diretor, ou alta autoridade, e ele chancela o processo. Agora, a comunicação de sentar com todo mundo e falar assim, turma, é o seguinte, a água bateu na bunda, o diretor não vai falar isso. Por isso você tem que escolher um interlocutor que não seja o diretor. O diretor nunca vai abrir a boca e vai falar assim, galera, se der errado, o bicho vai pegar. Ele não vai falar, ele vai... Pessoal, estamos fazendo um desafio e de acordo com as perspectivas... Então, assim, ele é político demais. Você precisa de um speecher. Não sei se existe esse termo em inglês, o orador. Não, é um speaker. Speaker. Mesmo, tá? É um speaker mesmo. E você tem que ter esse speaker, que é um porta-voz. E geralmente processos de GM, de gestão da mudança de sucesso, eles passam a escolher quem é esse cara e quem vai ser o chefe do gabinete da gestão da mudança. Que ele geralmente não é o cara que fala. O cara que fala é meio que o porta-voz. O cara que chancela tudo é um cara de autoridade. E tem um cara por trás que organiza as etapas, que avalia os resultados, que coordena o plano de comunicação. Mas esse cara que vai lá na frente e pega o microfoninho pra falar é um cara que você tem que escolher muito bem. É esse cara que vai dar a cara da gestão da mudança com o público. E veja, né? Vamos dar mais um exemplo de Segunda Guerra Mundial. O Hitler era só um orador. Porque o Göring, o Bormann, o Himmler, esses caras eram generais, eram eles que fizeram as atrocidades. Goebbels, lembrei do Goebbels agora. O nosso coleguinha aí, o Adolfinho, ele era só um porta-voz. Era um tonto. Que tinha delírios de poder e eles queriam que ele achasse que ele tinha esse delírio. Mas quem mandava era outro cara, né? Claro, não estamos aqui para falar de história, mas o ponto é, um bom porta-voz fica parecendo que ele até é a autoridade, a sumidade do negócio. E quem tá por trás não precisa se expor. Um Goebbels jamais iria conseguir falar com o público o que ele precisava falar. Não conecta, né? Não conecta. E daí, não conecta, você pegar um diretor que tem suas habilidades, suas capacidades e pedir pra ele ser um bom orador, necessariamente uma coisa não tá ligada com a outra, né? E saber ser bom orador não é só saber falar bem. Eu diria até que quem escolhe isso é o próprio público. Porque se você vai fazer uma GM com gerentes, você vai ter que escolher um cara que fale bem com o público gerentes, né? Pode até ser alguém do RH, mas vai ser aquela business partner, vai ser a gerente de RH que já tem entrada, a mais chegada, que já né? chega com os gerentes. Você tem que escolher bem esse canal de comunicação. Eu acho que, pra mim, essa seria a dica, assim, junto com se preocupar muito com o passo 1, que é explicar por que vamos mudar, eu acho que seria o grande hack. Você escolher, de fato, um interlocutor poderoso e que tenha conexão com quem vai ouvir. E com uma boa história, cara. Eu acho que você matou o ponto aí, cara, quando você falou que porque assim, a gente sabe que ao passo que nós aqui do Lean, do Six Sigma, a gente sabe que toda mudança gera uma instabilidade. É normal. Isso sempre. Mudança gera instabilidade. Toda mudança a gente faz porque é aquela história, né? Pra ter melhoria, tem que ter mudança, né? Mas nem toda mudança gera melhoria, né? Então, e como a gente sabe que toda mudança gera uma instabilidade,
como que a gente de fato faz com que a gente consiga contar uma história com um bom vilão para que as pessoas consigam comprar aquilo. Porque normalmente uma parte dessa instabilidade é a resistência à mudança. Exato. Então, e assim, por que as pessoas normalmente resistem? Cara, por inércia. Medo. Né? Então, por medo. O cara não quer, o cara não... Puta, o cara tá com medo de perder emprego, ele tá com medo de... E assim, e por que ele tá com medo de perder emprego? Porque, cara, ele não tá acostumado a fazer aquela atividade daquela forma, ou ele não tá acostumado a ser cobrado Ou que a empresa forma. agora funcione daquela outra maneira, né? Então assim, tudo gira em torno dele perder emprego, mas tem vários fatores que influenciam nisso. E quando você falou do vilão, e a gente até fez um episódio, eu posso dar spoiler do que a gente falou no Jovem Cast ou não? Ou não? Não pode, mas enfim. Pode falar. A gente falou sobre os lançamentos aí do ano e tudo mais, e foi uma coisa que eu até comentei, que todo filme bom de ação tem que ter um vilão bom. Exato. Senão o filme é ruim, cara. Não tem graça. Senão o filme é ruim. Se o herói derruba o cara muito fácil, não tem graça, entendeu? Não tem graça. Você tem que ver o John Wick quase morrendo. Você tem que ver os Vingadores quase morrendo. Você tem que ver os caras no Mad Max lá quase morrendo. Você tem que... No Star Wars, cara, você tem que ter um cara ali, não nos novos, nos antigos. Você tem que putz, você tem que sentir que o Darth Maul, lá no primeiro episódio do seja um desafio, Wars, né? Você vê que o cara é difícil, cara. O cara é ardiloso, cara, é duro. O Christopher Lee no segundo filme lá, cara, e no terceiro, porra, duro de peitar, sabe? O Palpatine, cara, pô, então você tem que ter um vilão foda, senão a história é fraca. Entendeu? Porque senão não tem porquê você fazer. Por que você vai movimentar uma empresa inteira em cima de um vilão fraco? Exato. Porque aí é muito. Porque assim, se você faz uma mudança que é mal justificada, cara, todo mundo vai olhar e fala, porra, era só fazer isso aqui, ó. Era só fazer isso. Por que vocês estão incomodando todo mundo, isso, né? Por que vocês estão se incomodando com isso, entendeu? Eu tô mexendo com 20 mil Mas pessoas. é igual o exemplo do crocodilo que eu dei pra você. Até enquanto a gente tava falando sem um crocodilo, a fórmula parecia fantástica. Por que eu vou entrar na água? Por que eu vou me arriscar? Pra quê? Mas vamos até falar de um outro exemplo. Vamos dizer que existisse dois Wellingtons de universos paralelos. Um que é você que nada muito bem e outro que não sabe nadar. Até o que nada muito bem ia falar assim, mas por que eu vou entrar nessa água gelada? Sendo que eu sei que eu posso morrer em 1 minuto, entendeu? Porque eu sei que eu posso morrer de hipotermia em 1 minuto. Eu imagino entendeu? que a entrada do crocodilo no enredo da história que a gente tava contando foi o fator decisivo pra fazer todo mundo pular na água. Cara, é barco afundando, entendeu? Não tem o que fazer. Se eu falar pra você, olha, você tá navegando nas águas do Mar do Norte e você precisa... E o barco vai... E assim, você pularia na água? Você fala, não, pra quê? Agora eu tô falando, o barco tá afundando, você vai ter que pular, senão você morre. Assim, considerando que vai ter lá, você tá com uma roupa adequada que você consegue durar não sei quanto tempo. E vai nadar até ali, um outro bote, por exemplo. E cara, você... exato, é isso. Agora, então, assim, tudo depende e acho que a questão de você precisa ter um vilão um vilão convincente pra você justificar uma mudança. E aí, assim, às vezes, só que aí vem o outro ponto que você comentou muito bem, que não adianta você ter um vilão muito forte se eu não conseguir passar a ameaça desse cara. Exato. Entendeu? E fazendo uma analogia de novo aqui com os filmes, tem um filme que o Albino adora, que foi o último filme do Thor, contra o Gore, por exemplo. O Gore é um dos maiores vilões da Marvel. E no filme foi um pateta, entendeu? A gente não conseguiu passar a ameaça. Então, e o filme foi ruim, entendeu? O filme simplesmente foi ruim, cara. Não tem como, porque pra quem conhece o negócio sabe que era um cara que era muito difícil de derrotar. Só que da forma que foi apresentado, ficou muito fácil, entendeu? Então, venderam mal. Tem que saber vender, tem que saber vender a coisa, né? Aí eu acho que até se o vilão não tiver tão bem pintado, mas você tiver um bom speaker, você vai com certeza ter um ótimo resultado. Exato, cara. No contrário também funciona. Às vezes o vilão não é tão forte, cara, e o cara que tá contando a história aumenta, entendeu? E funciona igual, entendeu? Só você vê o Hobbit. O Hobbit no livro... cara. O Hobbit, a história cara, do Hobbit nem é tão incrível, nem tem um grande vilão, mas ela é tão bem contada pelo Tolkien que se torna uma história incrível de você ouvir, né? Então, um bom contador de histórias, né?
Recados finais, Wellington. Cara, eu tô muito feliz. Esse episódio me surpreendeu até. Acho que a conversa foi muito boa. Foi, né? Melhor que encomendo. E de novo, né? Não subestimem a importância desse tópico. E também não usem somente o que a gente acabou de comentar aqui para grandes projetos das empresas. Porque pode ser pra pequeno também, é verdade. Pra as coisas pequenas, sabe por quê? Eu vou faça um exercício quando vocês tiverem um tempo. Entrem lá, vai lá no Festa da Firma lá e procura aquela lista lá das empresas mais tóxicas. Sim. Ou então depois entrem lá no Glassdoor de algumas empresas lá e procurem lá o que o pessoal tem falado. E vocês vão ver, cara, que as pessoas falam muito de as coisas mudam muito rápido, todo muda o tempo todo. Não se decidem. O problema não é a mudança. O problema não é a mudança. Exatamente. E nem as pessoas que não querem mudar. Não é. Exatamente, cara. É a forma. É a forma, cara. O que é a execução, falamos de volta, a execução. É a execução, cara. É a execução do negócio, cara. Então, não subestimem isso, porque grandes mudanças estruturais, mudanças que são a nível de organização, normalmente o RH, que normalmente cuida desse tipo de coisa, ele tá um pouco mais à frente aí desse movimento. Mas só que o que pega as pessoas é mudar toda hora no dia a dia, cara. E é isso que a galera fica indignada. E de novo, não é pela necessidade de mudar, mas é pela forma que a mudança é executada. Engraçado porque o cara não consegue passar um mês atuando da mesma forma. Mudou. Mas é engraçado porque você vai pra praia, você se planeja pra ir pra praia. Aí vai fazer uma mudança na empresa, você não se planeja. Os caras, é nítido que eles não planejam as mudanças, eles não acompanham as mudanças, mas para ir pra praia o cara se planeja. Mas eu acho que também é um pouco de falta de conhecimento, tá? Eu diria que o cara não sabe o que é gestão da mudança. É igual começou o episódio, é igual aqueles filmes que você tem vergonha de dizer que você não assistiu, mas você não assistiu, né? Os caras não sabem, Wellington. E também tem uma mistura de eles não respeitarem as pessoas. Eles estão de verdade assim cagando pro que você acha ou o que você não acha, entendeu? Mas assim, eles podem até continuar pensando dessa forma, cagamos pro que você pensa. Só que eles têm que entender que existe um impacto emocional no dia a dia. Então, se eles não se importam com as pessoas, tem que se importar com o resultado. Porque se eles não se importarem com as pessoas nem com os resultados, então esses caras não deveriam estar lá. E outra coisa, né? Quando a gente fala que o cara não se importa com as pessoas, que é uma outra coisa que o professor Falcone falava muito, o que existia uma máxima até no livro do Verdadeiro Poder, que falava que o foco de uma empresa é gerar resultado, é gerar lucro. O problema é que o resultado e o lucro não se gera sozinho, né? Ele se gera por meio das pessoas. Então você não tem como não ter uma máquina trabalhando ali se não tiver ninguém olhando. Não tem como, alguém tem que cuidar disso. Então, as pessoas geram resultados. Então, tanto que depois teve algumas revisões no meio do caminho, que o objetivo de uma empresa é gerar resultado por meio das pessoas. Isso mesmo. Então, no fim do dia, é isso que vale. Então, quando você faz uma mudança de uma forma que você dá a entender que você tá cagando para as pessoas, você tá cagando pra empresa. Entendeu? Pro resultado. É a mensagem da alta gestão que você tá falando, cara, eu tô cagando pro meu resultado, entendeu? Então, e aí fica uma leve cornetada aí nas altas gestões, né? Que de fato, às vezes as pessoas falam assim, cara, cumpra-se. E tá tudo bem, entendeu? O que não dá depois é pra reclamar que, a gente não consegue reter conhecimento, a gente não consegue isso, não consegue aquilo. Cara, escolhas. E dá pra fazer, da mesma forma, impondo que é seu desejo e sua vontade, só que usando a gestão da mudança, você envolve as pessoas e consegue um resultado melhor. Né? Acho que o fato de não usar a gestão da mudança, que é meu recado final. Se você não usa a gestão da mudança, é porque você não conhece. Agora, se você conhece e você não usa, é por burrice, porque quem é que vai querer não ter bons resultados? Quem é que vai querer gerar um ruído desnecessário dentro da empresa? Se dá para você mudar, a mudança é necessária, mas você consegue resultados melhores. Então, assim, eu acho que a grande maioria das pessoas não conhece, Wellington. Eu posso te falar de pesquisa rápida, de pessoas no meu dia a dia. A cada 10 que eu converso, uma deve conhecer a gestão da mudança. A maioria não conhece. E até lembrando, né, que
É aquela coisa, uma coisa é você ser ignorante pelo fato de você... de você, é uma coisa assim, você não conhece, tá? Você fez uma mudança ali, você não sabia disso. Nesse É o caso, ignorante você tá- inocente. Você é o ignorante inocente, cara. Você não tá ignorando aquilo, entendeu? Você simplesmente não tinha conhecimento. É. E ok, cara, você vai fazer um negócio, vai dar problema e espera-se que como profissional você vai aprender. Existe um outro ponto que é que quando você sabe, você toma a decisão de não seguir, você tá sendo negligente. É o ignorante Então você culpado tá- é negligente, é. Esse cara tá sendo negligente. É que nem o Detran lá, cara. Tem 3 tipos de multa, cara. É por imperícia, imprudência e negligência. Entendeu? Exato. Então, cara, você tá escolhendo. Você tá sabendo, cara. Você sabe daquilo, entendeu? Uma coisa assim, quando você. De novo, quando você imperícia, você não conhece. Você não sabe. Você tá fazendo cagada. Você tá fazendo cagada, mas você tá fazendo cagada de uma maneira lúdica, que você quase não sabe. Você não sabe daquilo. Quando você tá sendo imprudente. Você sabe que tem um risco naquilo, você faz do mesmo jeito. Agora, quando você está sendo negligente, você sabe do risco e você ignora aquilo e faz da mesma forma. Então, é a mesma coisa que... Merece então, apanhar de bambu. Cara, se você tá sendo negligente, cara, assim, você tá negligenciando alguma coisa, você é culpado, cara. Você é culpado pelo teu erro, entendeu? Então não dá pra... E assim, de novo, né? Normalmente as empresas... tomam esse risco juntos. Aí dentro em alguns petiscos comitês, claro, aí, o risco é tomado em conjunto. Claro. Mas, e normalmente, nesses casos, eles estão sendo imprudentes. Eles não estão ignorando o negócio. Eles não estão falando, foda-se do negócio. Tipo, eles estão falando, cara, a gente sabe que vai dar merda e vamos fazer igual. Entendeu? Então, só vamos diferenciar isso. Mas aí até pra poder fechar minha parte aqui, eu acho que o ponto é não ignorar o impacto que uma mudança boa traz. E aí eu vou trazer um exemplo meu aqui, recente. A gente passou por algumas mudanças, teve a saída de um executivo da empresa, e eu acho que a forma que foi tratada foi muito boa. Tá? E aqui normalmente a gente acaba descendo a lenha em tudo aqui, em vários pontos, né? Mas eu vou trazer um exemplo positivo. Então teve um executivo de uma área que saiu, e, cara, o CEO, o CFO sentou com os times, cara, e contextualizou da mudança. Então ele falou, cara, olha, a mudança aconteceu por isso, por isso, por isso e por isso, né? E aí, contra os rumores ou fofocas que estavam acontecendo, cara, foram lá, apaziguaram o negócio, falaram, a partir de agora as coisas vão acontecer assim, assim, assim e assado. Então, e assim, quando a gente sabe, né, Albino, mudança em nível de executivo é um negócio que balança a empresa, né? Normalmente, até porque é aquela coisa, o cara, como tá em cima, ele tem toda uma estrutura abaixo dele, cara, quando o cara sai em cima, destabiliza tudo que tá embaixo. Então, a maneira que a empresa tomou, e aqui eu não tô julgando se a mudança foi boa, ruim, certo, errado, mas a condução do processo após o fato, eu acho que ela foi muito boa, entendeu? Eu acho que inclusive eu falei pro CEO, depois eu comentei, cara, achei que foi muito legal a forma que vocês conduziram, porque normalmente não é assim que acontece. Normalmente não é assim, normalmente simplesmente, cara, aconteceu, é isso, depois cada um senta com o seu time lá e que se lasque, entendeu? E eu acho que nesse ponto foi uma coisa boa, porque as coisas ficaram muito claras. Então, é claro que agora tem os próximos passos, mas de qualquer forma, eu acho que nesse tipo de situação é importante que a gente dê clareza. Então, e aqui tudo foi bom, né? Teve um vilão, né? Um bom vilão na história, que não foi a pessoa que saiu, obviamente, mas o vilão do contexto, né? Tinha um vilão no contexto, tinha um vilão do momento que impulsionou toda a mudança. E aí depois, obviamente, tem um herói pra poder... não um herói pessoa, mas tem um herói que é uma circunstância nova que vai ajudar. Que é a solução, né? Que é a solução, de fato, daquele problema. Então, aqui, pra poder sumarizar isso, aconteceu super bem. Então, isso ficou... E enquanto a gente tava conversando aqui, eu fiquei lembrando, cara, realmente, teve isso, teve aquilo. E realmente, cara, por isso que foi bom, entendeu? Então... as pessoas sentiram no momento, mas, cara, funcionou, entendeu? Então, da minha parte aqui, não ignore. Não ignore esse tipo de coisa, porque o efeito de a gente ignorar isso, no time é muito grande, nas pessoas é muito grande. E aí gera uma insegurança, gera instabilidade, gera conversinha. E isso não faz bem pro ambiente. É isso aí, não durma
Não durma com a cobra no chapéu. Boa. Falou, pessoal! Tenha uma boa vida, até o futuro. Paz! Tchau! Paz e bem, irmãos! Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.